Olá, concurseiro, concurseira, chegamos no ar mais uma Prova Atualidades. O tema de hoje é Brasil, a geração de lixo eletrônico. Eu mesmo não tinha me tocado nessa questão do lixo eletrônico, confesso. Já discuti vários momentos, mas ao preparar essa discussão hoje com vocês, ao olhar questões que já foram cobradas em relação à produção de lixo eletrônico, me toquei que não tinha noção de como isso se desenvolve em nosso país. Me deu trabalho de olhar as caixas que eu tenho com material que é considerado já lixo eletrônico. Faça o mesmo você depois deste nosso encontro. Dá uma olhadinha o que tem na sua casa e faz um cálculo que um número semelhante ao que você tem em casa, seus amigos devem ter, e isso se estende por todo o nosso país. Essa ideia do lixo eletrônico também você pode fazer uma relação com aquele robozinho, lembra da grande ideia da Pixar comentar sobre o momento que o ser humano já abandonou o nosso planeta Terra? Olha só, pode colocar no ar, Michel, essa daí, enquanto o ser humano já tinha abandonado a Terra há mais ou menos 700 anos, né? Esse robô extremamente curioso. Veja só lixo eletrônico ao redor. Ao redor dele, o planeta não tinha mais seres humanos, sobrou alguma coisa lá de alguns prédios. Pela primeira vez, pelo menos se trata disso de uma forma bastante didática, e as pessoas não se tocaram deste problema. Então, uma dica depois que encerrarmos também é você rever este desenho espetacular. Até o diamante perdeu a graça. Veja que ele joga aquela pedra ali, no mínimo 1 quilate, em valores de hoje, uns 100 mil reais, numa joalheria qualquer por aí, e assim vai. Então, veja, esta ideia do filme, a provocação que eu fiz lá no início sobre você olhar o que tem em casa é muito importante. Este tema é relevante, sim. Veja só, o Brasil é campeão em geração de lixo eletrônico entre os emergentes, ok? Esse texto, Jamil Chad foi o que produziu, com base num relatório da ONU, tá? Não foi do nada que ele tirou isso, e o Brasil também é o país emergente que mais toneladas de geladeiras ele abandona todos os anos. As pessoas estão abandonando, é claro, por pessoa, é claro. O Brasil também é um mercado emergente que gera o maior volume de lixo eletrônico per capita ano. Importante também esta classificação aí. Esse alerta, concurseiro, concurseira, foi feito já dia 26 do mês 7 e lançou que a ONU lança seu primeiro relatório em relação a esse tema, advertindo não só o Brasil, como todos os países do planeta, e dizendo: o Brasil não tem estratégia. Olha, eu reforço isso, o Brasil não tem uma estratégia para lidar com o lixo eletrônico. Como assim não tem estratégia? Pensa comigo, não existe um projeto de recolhimento do que é gerado e nem um projeto para obrigar as empresas a recolherem novamente esses lixos que elas produzem por meio das mercadorias, a chamada logística reversa. O Brasil também é, concurseiro, concurseira, depois eu mostro em gráficos, o país emergente que mais toneladas então de geladeira vem abandonando isso, descartando no meio ambiente, e também de celulares, TVs e impressoras. Isto é assustador. De onde vem esse dado? Esse dado é de um estudo realizado pelo programa da ONU, ok? Pelo programa da ONU, que chama-se PNUMA. Vou soletrar para você anotar aí. PNUMA. Anote para você se familiarizar com essa sigla, porque num concurso que cobre questões ligadas a lixo ou a informática, esse tema é um prato cheio e aparece essa sigla e você não está acostumado com ela. Então, diante dessa constatação
de crescimento dos países emergentes, que eles são, de fato, grandes geradores e também grandes consumidores desses produtos, automaticamente serão os geradores, precisa ser feito alguma coisa, precisa ser revisto a nossa forma de agir perante o meio ambiente. Eu vou mostrar agora alguns gráficos e esses gráficos é o que deve nortear a sua interpretação em relação à geração do lixo eletrônico. Note que, se eu olhar por um critério, eu tenho uma leitura. Este, por exemplo, que está na sua tela agora. Olha ali, vamos pelo título do gráfico. Lixo eletrônico entre emergentes. Você sabe que emergentes, né? O Brasil, México é um emergente, Marrocos também é considerado, idem para a África do Sul, a China é um emergente e ao mesmo tempo é o segundo PIB do planeta, o segundo maior PIB do planeta, emergente quando a gente pensa em desenvolvimento humano, Peru ganha força em relação a isso, Colômbia, um relatório novíssimo sobre isso, que tem um aumento bastante forte do seu PIB, Índia, idem. Agora acompanhem lá, o Brasil é o que tem destaque. Lixo eletrônico gerado a partir de PCs descartados em quilos por cabeça, per capita. Qual é a fonte que eu acabei de pedir para você anotar? O programa da ONU, das Nações Unidas, no caso, né, para o meio ambiente, PNUMA. Lixo eletrônico gerado a partir do número de habitantes ou por cabeça, cada um o quanto se gera. É assustador. Note que quando você olha por este prisma per capita, a China, vamos lá, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. A China vem em quinto, lembrando que a China tem 1 bilhão e 100 milhões a mais do que o Brasil, e aqui vem em sétimo, no caso, né? Não, aqui vem em oitavo, vamos corrigir, vem em oitavo a Índia, com 1 bilhão a mais de habitantes que o nosso país. Então, per capita, nós com menos população do que a China e do que a própria Índia, per capita nós geramos mais. Analise o próximo gráfico. Olha só, quando nós mudamos a ótica aqui, a gente vai pelo seguinte, lixo eletrônico entre os emergentes, gerado em 2005, 2006, da América Latina. Continuamos na frente, né? Olha só, a questão dos PCs, a questão da geladeira, a questão da TV, celular e assim vai. O Brasil está ganhando de forma disparada, mesmo do México, quando nós comparamos uma população quase que parecida. Aí, pensando em Colômbia e em Peru, nem contamos aí. Você pode me dizer, mas cadê a Argentina na história? Cadê o próprio Chile na história? Por algum motivo, a ONU não divulgou esses dados, que provavelmente eles não tenham fornecido essas informações. Mesmo do Brasil, é uma estimativa. Ela se propôs a fazer esta estimativa. Os países não têm dados sobre isso. Não existe uma estatística para analisar isso. Claro, se nós compararmos com a Europa, a coisa é diferente. A Europa gera muito mais. Eles sozinhos geram quase 1/4 do lixo do mundo. Só que lá existe uma outra forma de lidar com isso, uma outra educação, um outro nível de ensino, ok? Que deve ser pensado. Para um dos estudiosos do assunto, Assim Steiner, que é justamente o diretor executivo da PNUMA para Brasil, México, Índia e China, ele que comanda a diretoria dessa pesquisa, ele disse o seguinte, abre aspas aí no seu pensamento. São crescentes os danos ambientais e problemas de saúde pública por causa do lixo eletrônico. Veja mais um gráfico comigo, concurseiro, por favor. O próximo é este aqui. Daí inverte quando você analisa em números absolutos, porque é claro que o número de pessoas aqui na China e aqui na Índia é muito maior do que Brasil e México.
É claro que daí, em números absolutos, a China tem que ganhar, sim, nessa relação aqui do gráfico dos outros países. A Índia até que tem um número parecido com o da China de habitantes, mas como a pobreza ainda é maior em boa parte da Índia, a China conseguiu ganhar na geração desses lixos quando a gente pensa aí em TV, em PCs, impressoras, celulares, TVs e geladeiras, que foi o critério estabelecido para a pesquisa do PNUMA. Então, vamos lá. O que nós temos que pensar em relação a isso? Lixo eletrônico é uma coisa nova na nossa história. Como assim nova? Só você olhar. Há 20 anos era impossível você imaginar que todas as pessoas, tá, do Brasil teriam celulares. Hoje tem mais celulares no Brasil do que habitantes. Isso indicando que existem milhares e milhares de pessoas com mais de um aparelho celular. Impressoras nem se fala. Até há pouco tempo, lembre-se que era um computador em casa para toda a família. Hoje, cada um da casa tem um computador, ainda tem o tablet mais o celular. Você constata isso quando você olha o número de Benjamin, ou aquela régua que você tem em casa para o consumo de energia, para aumentar, que aumenta o consumo de energia. Faça isso, dá uma olhadinha. E se você é um daqueles que guarda o talão de luz, de consumo de energia, faz o teste. Como que você consumia energia há 10 anos? Quanto era e quanto você consome hoje? Você vai ver que o número aumentou bastante e por causa disso você precisou de mais réguas e de mais benjamins. Para quê? Para suprir a quantidade de produtos eletrônicos que você passou a ter em casa. Bom, o problema existe, ele é extremamente relevante e eu quero ver com você agora uma questão que já foi cobrada sobre isso e que essa fala que eu passei para vocês, que é baseada no jornalista Chad e também com dados do relatório da ONU, que gera mais uma questão, esses dados. Mas vamos ver uma que já foi feita e em cima disso a gente debate e trabalha mais. Veja lá o texto dessa questão de 2014. Olha, para quem que era o concurso? Para assistente em ciência e tecnologia, banca VUNESP. Vamos lá. Rio de Janeiro. A greve dos garis cariocas, inclusive a palavra gari era o sobrenome do primeiro indivíduo, o primeiro homem a fazer um contrato público com um imperador e depois para juntar o lixo do Rio de Janeiro, né? E daí o termo foi transferido para os catadores de lixo, viraram garis em homenagem a ele. A greve dos garis cariocas, ou de uma facção deles, com indisfarçável inspiração política, serviu para nos alertar do quê? Sobre o lixo. Só na Zona Sul, quem conhece o Rio de Janeiro, pensando aí na Zona Sul, o volume de embalagens, latas, garrafas e plásticos que se deixou recolher em 4 ou 5 dias, daria, olha que coisa fantástica, uma montanha do tamanho do Pão de Açúcar. Olha a afirmação aqui, ó. O progresso é porco. Continua. Os peritos estabeleceram que é uma quantidade de lixo produzido que separa o quê? Quem é rico e quem é pobre. Ou os ricos dos pobres, como está no texto. Os ricos, leia-se, as pessoas que vivem no hemisfério norte, principalmente Canadá, Estados Unidos e boa parte da Europa, geram em média 2 quilos de lixo e já os Estados Unidos geram 3 por dia, tá bom? Nós os pobres, aqui na América do Sul, claro, não é todo mundo, essa aqui é uma média, os ricos no Brasil também geram 3 quilos, e consumimos menos, não passamos de 1 quilo.
é uma média, tá certo? Tem que ver que tem uma parte da população brasileira pobre. O que não é motivo de alívio, tá certo? Ou que você deva se alegrar em relação a isso. Por quê? Nem assim sabemos o que fazer com o lixo. Acabei de falar quando via o texto em relação ao tema que eu estava propondo. Aí continua a pergunta. Veja que é um texto bem longo. Olha só, é um texto bem longo. No que ainda nem fomos, os ricos já estão de volta. Pensa aí, o pessoal do hemisfério norte, falando dos Estados Unidos, Canadá e Europa. Claro, Japão também. Os Estados Unidos, por exemplo, vendem o seu excesso de lixo para onde? Para a China. Até para o Brasil isso já veio. De vez em quando a gente vê notícia aí de um contêiner de lixo. Enquanto o mundo se preocupa com o lixo industrial, eletrônico e radioativo, é difícil a assimilação e ainda não nos entendemos nem com o lixo orgânico, imagine com o resto. Nós não sabemos lidar aqui no Brasil nem com o lixo orgânico, imagine com o restante, com o lixo eletrônico, eu acabei de falar. Olha só, aí vem lá, começa uma questão importante. Para onde irão nossos 270 milhões de celulares, como eu falei anteriormente, mais do que o número de habitantes? Quando eles morrerem, quando não funcionarem mais, quando foram obsoletos? Eles não se decompõem na natureza, não tem como fazer com que isso se desintegre. Aí ele faz uma leitura interessante da greve dos garis. Obrigado aos grevistas por me fazer pensar. Mas seria justo que fossem multados pelo lixo, porque recebeu uma multa, os garis, né, que deixaram na rua sua guimba de cigarro. Se uma guimba de cigarro no chão vale, e a multa, o cara fez a conta de quanto foi multado, vale R$ 157 no lixo zero, e também com a multa que se aplica no Rio de Janeiro. Quanto eles estão devendo, é maluco esta ideia em relação à produção de lixo. Vem aí o start, depois de ele ter apresentado todo esse problema. Olha, é uma questão longa em relação ao lixo. Veja lá como é que continua a nossa questão. Em sua argumentação, o autor reconhece que, vamos lá, letra A venda em excesso de lixo de um país é uma solução segura e que se pode comprovar com a informação. Daí fica em itálico aqui, né? Enquanto o mundo se preocupa com o lixo industrial, eletrônico e radioativo, você acha que é a letra A correta? Letra B. A produção de lixo pelos países ricos ameniza a responsabilidade dos países pobres? Será que os pobres são menos responsáveis pela produção de lixo? O que se pode comprovar com a informação. Vem lá. É a quantidade de lixo produzida que separa ricos e pobres? Então, uma interrogação aí na letra B. Letra C. A multa por se jogar cigarro no chão não é uma afronta à liberdade do cidadão, que se pode comprovar com a informação. Aí, novamente, uma frase pinçada do texto. Se uma guimba de cigarro no chão vale R$ 157 no lixo zero. Letra D. A produção de lixo é um dos vários problemas que o desenvolvimento traz consigo para o cotidiano da humanidade, o que se pode comprovar com a informação, também pinçada lá do texto. O progresso é porco. E a letra E, a produção de aparelhos celulares é um problema menor a ser resolvido pelo homem, o que se pode comprovar com a informação, mais uma frase pinçada do texto, para onde irão nossos 270 milhões de celulares quando morrerem. No dia da prova, domingo à tarde, sábado à tarde, aquela correria danada, me aparece essa questão longa por último lá, eu tenho que estar atento ao tema. Veja só a nossa resposta. A letra D, a produção de lixo é um dos vários problemas que o desenvolvimento traz consigo. Para quê? Para o cotidiano da humanidade. O que se pode comprovar com a frase quando ele afirma o progresso é porco. E realmente, produção de lixo está relacionado
aos mais ricos. Os mais pobres são os que recolhem o lixo. Precisamos rever isso, e é um problema novo na história da humanidade, é um problema novo no Brasil, portanto, este tema sim será cobrado ainda por muitos concursos que tragam na sua ementa a questão não só do lixo, como a questão da eletrônica. Valeu? Grande abraço, vejo vocês no próximo Prova Atualidades. Até lá!